Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana em Francisco Morato. Quero primeiramente agradecer esse convite honroso para estar com os irmãos pela segunda vez da forma virtual. Se Deus quiser, teremos em breve a nossa oportunidade de estarmos juntos, fisicamente para adorarmos ao Senhor, mas eu agradeço muito essa oportunidade de poder trazer-lhes a palavra novamente. Meu grande abraço ao reverendo Anderson, grande amigo, e fico muito grato. Eu falo que o convite dele já é uma ordem de forma natural, mas quando a gente tem ainda a alegria de estar desfrutando de um convite agradável, aceitável, fica melhor ainda, Deixa de ser uma ordem para ser uma grande satisfação. Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe muito o seu ministério, a toda a liderança, ao conselho da igreja, e os meus parabéns desde já pelos 50 anos de testemunho nesse local, onde o Senhor tem estabelecido através da Igreja Presbiteriana em Francisco Morato. O Senhor tem estabelecido o seu reino, e que Deus continue fortalecendo a cada irmão, a cada irmã, para que a glória do Senhor seja vista através da sua vida. Eu quero hoje meditar um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. E eu gostaria assim que você tivesse com a Bíblia aberta durante o texto, porque na verdade nós vamos analisar esse texto sobre as três passagens diferentes, a relatada em Mateus, relatada em Marcos e em Lucas. Nós vamos começar lendo Lucas, que diz assim: aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo ministério do Teu Filho, o reverendo Anderson. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa igreja amada em Francisco Morato. Agradecemos pela liderança, por todos aqueles que estão nos ouvindo e participando desse momento de comemoração, mas acima de tudo de gratidão pela ação do Senhor através dessa igreja. Pai, fala ao nosso coração nessa noite através da mensagem. Fala ao nosso coração, pois precisamos ouvir a Tua voz. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido e muito falado. E às vezes é até complicado, porque a gente, ao falar do sermão, a gente tenta rever a história, tirar lições, e a gente entende uma situação interessante. No primeiro momento a gente olha para o texto da Bíblia e fala assim: já li, já vi tudo. Eu estou indo para completar 25 anos de ministério, e às vezes tem textos que a gente olha para trás e vê quantas vezes já pregou, e a gente diz assim: o que a gente pode tirar para a nossa vida hoje? Mas a Bíblia, ela é uma palavra fantástica, maravilhosa. O Espírito Santo, ele fala de forma poderosa. Não é que a cada dia a gente tem que ter uma novidade, é que a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo ensino, ele se aplica a formas diferentes, a momentos diferentes da nossa vida, e sempre nos traz ao caminho único, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas em certas circunstâncias, nós, vivendo a nossa individualidade, o nosso momento, podemos olhar o mesmo texto de formas diferentes. Podemos olhar a mesma história e entender situações diferentes, ou talvez assim, poderíamos dizer, aplicar a nossa vida de uma forma diferente. Eu queria que a gente pensasse nisso olhando as três formas que esse texto é relatado nos evangelhos.
É interessante, antes da gente entrar direto no texto aqui, lembrar que Mateus, Marcos e João são conhecidos como evangelhos sinóticos. O que significa a palavra sinótico? Significa sob o mesmo ponto de vista, observados da mesma forma. Há uma grande diferença entre você olhar um fato junto com outras pessoas por uma mesma ótica e ter apenas uma visão do fato. Não é isso. Sinóticos não significa que os três que estão relatando, Mateus, Marcos e Lucas, eles viram exatamente a mesma coisa naquela situação. Na verdade, sinótico significa que os três testemunharam dentro de uma mesma visão, de um mesmo pensamento. E o sinótico está ligado ao fato de que Mateus, Marcos e Lucas estão registrando o Evangelho de Jesus dentro do contexto de expansão do reino. Eles estão anunciando a mensagem para que as pessoas vejam, creiam em quem é Jesus. Mateus escreve muito mais direcionado para o público judeu, então ele escreve um livro recheado de citações no Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Marcos, ele escreve muito mais para soldados, escravos, então você tem uma leitura ágil, uma leitura rápida, uma leitura bem agradável, com blocos pequenos, mas bem desenvolvidos para alcançar esse público. Lucas, ele escreve para Teófilo, ou alguns acham que ele está escrevendo para a igreja de uma forma mais elitizada, talvez para os gregos. Então ele está escrevendo dentro de um contexto filosófico. Lucas é médico, ele tem um bom conhecimento das letras, ele faz uma investigação acurada, pormenorizada, mas vejam bem, todos os três escrevem para o seu público conhecer quem é Jesus, conhecer aquele que veio ao mundo, se encarnou e anunciou o reino, dando-se como o nosso Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão passando essa informação para aquele público que está ouvindo ou lendo seus escritos, João difere um pouco. João já escreve lá no finalzinho do século para uma igreja já consolidada, que está passando por perseguições, está passando por contextos de heresias que estão entrando na igreja, e ele coloca nas suas palavras uma defesa, não de ensinando e mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que as pessoas o conheçam, mas confirmando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para aqueles que o conhecem e estão sendo ludibriados, enganados por pessoas que estão entrando na igreja e tirando-os do caminho da verdade, do caminho do Senhor. João escreve para poder mostrar que o Verbo se encarnou e que o Verbo encarnado se sacrificou, ele é o Cordeiro Pascal que deu a vida por nós. Nós não podemos ceder às heresias. Então nós vamos pegar os textos nas óticas desses três primeiros. Primeira situação que a gente tem que entender nesse texto é que tanto Mateus, que é discípulo de Jesus, quanto Marcos, que não foi discípulo de Jesus, mas acompanhou de perto Pedro, que é o discípulo de Jesus, como Lucas, que também não é discípulo, e a pessoa mais próxima com quem ele acompanhou foi Paulo, que não era discípulo de Jesus. Ou seja, nós temos três pessoas que viveram em situações diferentes da sua vida, mas nenhum desses três vivenciou esse momento no barco. Se nós observarmos a leitura de Mateus, vamos perceber que no capítulo 8, nós encontramos, a partir do versículo 23, o termo de Jesus acalmando a tempestade. E a sequência vai dizer de Jesus, logo em seguida indo para a terra dos Gadarenos, curando um paralítico em Cafarnaum, e só então Mateus registra o seu chamado, como quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Então provavelmente Mateus não estava nessa história. Então todos os três relataram a interpretação do que eles viram, do que foi falado pelos discípulos, certo? E o que eu quero enfatizar nessa noite aqui é uma leitura de como os discípulos relataram, como eles perceberam aquele momento e de que forma
a palavra, a ação, o poder de Deus se mostrou visível neste relato em que Jesus acalma uma tempestade. Para isso eu quero começar então com Mateus. Mateus era o discípulo. Talvez essa história tenha sido contada inúmeras vezes pelos discípulos, e Mateus ouvia e falava, comentava. E Mateus diz assim, que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Porém, Jesus estava dormindo. Observe o relato de Mateus. Ele fala de algo extremamente apavorante. Ele diz que a tempestade, ela era uma tempestade grande, intensa. E ela fala que a tempestade foi tão intensa que as ondas cobriam o barco. Me faz pensar naqueles filmes de Hollywood que a gente vê quase que o navio escalando uma onda e você pensa, vai virar, e de repente ele continua e vai para um lado, para o outro. Mateus expressa nesse texto uma angústia profunda, um sentimento talvez de que a qualquer momento nenhum deles estaria mais vivo para contar aquela história. E Mateus contrasta o desespero, a angústia daquela situação com a postura calma, serena e tranquila de Jesus. Enquanto as ondas encobriam o barco, enquanto as ondas viravam o barco, enquanto a tempestade se tornava cada vez pior, Jesus dormia. Jesus dormia. Eu não sei como que a história chegou a Mateus. Às vezes, na interpretação dos fatos, a gente coloca o desespero acima da nossa própria realidade, né? Às vezes a gente olha e diz assim, gente, será que quando fala que as ondas encobriam o barco, como é que as águas não molhavam Jesus e ele não acordava? O que é isso? O que está acontecendo? Não é possível, não é possível. Irmãos, esse registro não é para a gente ficar comprovando o tamanho das ondas. É impressionante como que muitas vezes a gente lê o texto da Bíblia e começa a observar os relatos, tentando dizer, olha, a Bíblia não é inspirada por Deus porque a onda que foi falada lá, ela precisaria ter 2,40 metros e as ondas naquela região só atingem 2,20 metros. E por 20 centímetros a gente tenta desfazer do relato da historicidade. O que nós temos é o Espírito Santo inspirando Mateus para relatar o desespero, a agonia, a dor, o quanto aquele momento era um momento angustiante para os discípulos. Olha o que eles falam. Eles chamam Jesus, eles vão acordar Jesus e clamam a Jesus, Senhor, salve-nos, porque estamos morrendo, estamos perecendo. Estamos perecendo. O clamor dos discípulos em Mateus é, Senhor, salve-nos. Senhor, salve-nos. Quantos são os momentos de dor na nossa vida, em que a nossa única palavra, quando direcionada a Jesus, é salve-nos. Salve-nos porque eu não estou suportando. Salve-nos porque as aflições estão acima da minha capacidade. Salve-nos não porque existe ao meu redor um contexto que me permita ter o controle sobre a situação. Ao contrário, perdi o controle. Irmãos, cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós tem um estilo diferente. Alguns são capazes de suportar o vale da sombra da morte com mais força, outros não têm medo até de começar, tanto para um quanto para outro. O momento desesperador vai chegar em que vai dizer, Senhor, salve-nos. Talvez para um, salve-nos,
pois eu preciso entrar neste vale. O outro talvez vai dizer, salve-nos, depois de ter atravessado quase todo o vale. Mas em algum momento da nossa vida, o desespero vai tomar conta de nós e nós vamos clamar para o Senhor nos salvar, porque não vemos mais esperança, não vemos mais nenhuma condição de suportar a dor, a angústia. Eu tenho certeza nesses tempos, muitas pessoas têm convivido com dores tão intensas, que não é uma forma, alguém pode olhar e dizer o seguinte, você está exagerando. Não, eu estou sentindo. Os discípulos sentiram e passaram isso para Mateus. A aflição era tão grande que Mateus entendeu. Eles desistiram, eles entenderam que não havia chance. Jesus era a sua única esperança diante daquela tempestade. Vamos para o relato de Marcos agora. O relato de Marcos está no capítulo 4, a partir do versículo 35. E Marcos relata assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Observe as pequenas diferenças de relato. A gente vê que a coisa não era uma coisa simples. Mas ao invés de Marcos relatar que as ondas cobriam o barco, ele fala que as águas já estavam enchendo o barco. O mesmo já estava cheio d'água. Outra coisa que Marcos relata é que eles não estavam sozinhos, porque diz que outros barcos os seguiam. Ele fala que esse temporal é um temporal de ventos, e as ondas batiam forte, batiam intensamente contra o barco. Apesar deles não entrarem num aparente desespero, Marcos ele relata uma situação que parece que no meio de todo aquele contexto, os discípulos estão observando o que está acontecendo ao redor. Eles percebem que o barco está entrando em perigo, a vida deles está correndo perigo, outros barcos estão em perigo. E no meio de todo esse contexto, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Enquanto o relato de Mateus mostra pessoas desesperadas pela aflição, clamando para que Jesus lhes salve, o relato de Marcos mostra discípulos preocupados com o que está acontecendo, com o momento dramático da tempestade, com outros barcos que podem afundar, com o próprio barco que está se enchendo d'água. E olha só o que eles fazem. Eles chamam Jesus, acordam Jesus e dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Perceberam a mudança da tônica? Enquanto Mateus, ele fala para Jesus: socorro, Senhor, precisamos que o Senhor nos salve. Agora, o relato de Marcos, que provavelmente está ali ouvindo de Pedro, ouvindo talvez de outros discípulos, mas ele é mais próximo de Pedro naquele instante, conversando sobre a situação. Os discípulos estão assim dizendo: parece que Jesus não está se importando conosco. Não é agora uma situação de nós precisamos de socorro. Agora é uma situação de: Senhor, o que está acontecendo? Olha só, o Senhor está dormindo. Enquanto barcos podem afundar, nossas vidas podem perecer. Que valor temos para o Senhor? Certamente você também já fez essa pergunta. Eu já fiz, todos já fizemos. Parece que, às vezes em nossa vida, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as tempestades passam. E a gente sabe que Deus está do nosso lado, que Jesus está ali juntinho de nós, que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, que Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco. Mas a gente quer que Ele faça as coisas do nosso jeito. E Ele está dormindo, Ele está calado. Eu tenho certeza que você já deve ter orado várias vezes dizendo assim: Senhor,
põe fim nessa pandemia. Eu oro quase todo dia por isso, irmãos. E sei que multidões estão orando e muitas vezes a gente termina a nossa oração e fala, parece que Deus não está ouvindo. Quando surge uma tragédia em qualquer lugar, as perguntas que começam a dizer é por que que Deus deixou, o que está acontecendo, por que que fulano passou por isso, por que aquela luta tal, por que morreu uma pessoa inocente, por que isso? Parece que o Senhor não se importa. Olha a conclusão precipitada, mas uma conclusão humana, são os discípulos que estão falando isso, né? Os discípulos naquele momento, eles parecem, Marcos parece observar aquela cena com os discípulos comprometidos com a missão e pensando em salvar a sua vida. Marcos relata também, pensando talvez em salvar aqueles outros. O público de Marcos é um público que está diretamente a serviço. Ele está trabalhando com soldados romanos, ele está trabalhando com escravos, ele está escrevendo para pessoas que numa situação como essas, primeiramente tem que salvar os outros e depois a si mesmo. E ele olha para isso e diz assim, Senhor, sem o Senhor não conseguiremos. É fundamental, é essencial para nós que tudo comece na sua ação de nos coordenar, de nos direcionar. Parece, Senhor, que o Senhor não está se importando. Parece que o Senhor está distante. Parece que o Senhor não está vendo a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Chegamos então em Lucas. E Lucas escreve para uma, vamos dizer assim, uma aristocracia intelectual. Pessoas que precisam de argumentos. Pessoas que precisam de entender as coisas que estão acontecendo. E como nós lemos no texto, não é? Nós vemos que Jesus entrou no barco na companhia dos seus discípulos e lhe disse, vão passar para outra margem, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E olha só, e sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Lucas, ele não registra nada que parece tocar a emoção. Lucas registra o fato simples. Veio uma tempestade e eles corriam perigo. Parece que Lucas agora corta todo aquele desespero de Mateus ao dizer, Senhor, salva-nos! O grito das pessoas para o Messias, salva-nos! Parece que Lucas não quer registrar, ou não registra aquela angústia dos discípulos em Marcos, ao falar assim, Senhor, olha o que está acontecendo ao nosso redor, o Senhor não se importa com isso? Lucas prefere registrar apenas que eles corriam perigo. Então os discípulos, e observe que o texto, ele usa palavras bem diferentes. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo, Mestre, estamos perecendo. A palavra aqui é, Mestre, estamos perdendo as forças. Mestre, a situação não nos permite imaginar outra coisa a não ser vamos morrer. Parece que agora Lucas observa aqueles relatos como se fosse aquele momento em que, gente, estamos diante de uma grande dificuldade, vamos convocar a nossa autoridade, vamos convocar o conselho para tratar a situação que está advinda sobre nossa igreja, e o conselho se reúne e chega à seguinte decisão, considerando que a tempestade é muito intensa, considerando que nós estamos numa região bem distante da margem, considerando que não temos equipamento salva-vidas suficiente, considerando que não tem barcos disponíveis à nossa disposição e considerando a nossa habilidade, mas a dificuldade de conseguir superar as dificuldades, conclui-se.
não há salvação para nós. Depois que terminou o documento, coloca assim: resolve-se dar conhecimento a Jesus. Explicar para Jesus. Acorda, Jesus. Então os discípulos o despertaram e disseram: Mestre, mestre, estamos perecendo. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se estremece de trevas, não temos um Salvador. Lucas: não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento, em cada situação, nos vemos já prestes a submergir. É o clamor de Marcos. Mas as ondas atendem ao clamor de Jesus. E Jesus se levanta e diz: sossegai, sossegai, sossegai. Essas três diferentes linhas, a linha do desespero, porque nós precisamos ser salvos no meio da angústia, da aflição. A linha da preocupação, de olhar ao redor e perceber que alguma coisa precisa ser feita e parece que Jesus não se importa. E essa linha da informação, de dizer para ele: Senhor, a situação é essa, é tal, 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 não há mais o que fazer. Todas elas são interrompidas pela ação de Jesus de se levantar e dizer para o mar: sossegai. Lucas registra: levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Marcos, ele vai relatar para nós que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E Mateus registra que então Jesus, aliás, Mateus fala: os discípulos foram acordados dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus primeiro lhes chama a atenção, é uma diferença no texto, para depois dizer: levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Tudo ficou bem calmo. Sabe, irmãos, a primeira lição preciosa que a gente pode tirar desse texto, desses três textos, é que, independente de olharmos para Jesus como aquele que tem de nos salvar, porque estamos no pior momento da nossa vida, não há escapatória para nós, mas Ele precisa nos salvar. Ou olharmos para Jesus como aquele que está distante, afastado, que tudo está acontecendo e Ele parece não se importar, ou mesmo usarmos o argumento mais lógico, né, e dizer que, olha, a avaliação do que nós entendemos é que não há esperanças. Então Jesus, olha, pode continuar dormindo aí, te acordamos só para dizer que já era, acabou. Independente dos fatos, os discípulos tomaram a atitude correta de ir a Jesus, de buscar a Jesus. E é muito interessante, a única repreensão que nós temos no primeiro momento para Jesus aqui, antes de acalmar as águas, está em Mateus, quando ele olha para os discípulos e fala: por que vocês estão assim, medrosos? Por que vocês estão com uma fé tão pequena? Depois ele repreende, mas no restante, ele primeiro acalma a tempestade. É interessante isso. Ele acalma a tempestade para aquele que diz: por que o senhor não se importa? E depois repreende eles, dizendo que eles eram de pequena fé. Né? Depois de repreender, então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Ele fala em Marcos. Em Lucas, para aquele que está cheio de razão, ele acalma a tempestade, olha para eles então e repreende depois. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento, a fúria, e tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não possuem fé? Mas em Mateus, ele primeiro repreende justamente naqueles que estavam mais desesperados, mais angustiados, clamando pelo Salvador. Jesus os repreende: primeiro acalmem o coração de vocês, depois acalmamos a tempestade que está ao nosso redor. Vejam, irmãos, por maiores que possam ser as lutas,
ou talvez por maior que possa ser a forma como você vê as suas lutas. É somente em Jesus que podemos ver a tempestade se acalmar. Eu gosto muito dessa visão desse texto, porque independente do que está acontecendo, eu preciso de um Salvador, os discípulos vão a Jesus. Eu estou inconformado com ele estar dormindo enquanto tudo isso está acontecendo, mas eu vou a Jesus. Eu já cheguei à conclusão racional de que não há nenhuma outra esperança, então eu vou a Jesus. Não está em nós a solução para resolver nenhum destes problemas. E mesmo quando eu olho para Jesus, aparentemente como se estivesse longe, distante, como se não quisesse me salvar, ou como se não estivesse percebendo que precisamos ser salvos, ou mesmo que precisasse apenas ser informado que não existe mais esperança aos nossos olhos. É a Jesus quem devemos nos dirigir. E os textos terminam de uma forma muito semelhante também. Mateus registra que aqueles homens, após ver o mar calmo, ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos, ele registra que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Lucas encerra esse texto usando a mesma expressão. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas, e eles lhes obedecem? Você quer conhecer melhor Jesus? Entenda que o seu problema, as suas lutas, as suas dificuldades, elas podem ter diferentes visões sobre como ele está agindo. Mas vá até ele. Coloque tudo isso na presença dele. Não importa se você vai chegar nessa tempestade da sua vida e dizer: salve-nos, Senhor. Ou se você vai chegar para ele e dizer assim: Senhor, olha o que está acontecendo, o Senhor não se importa com isso. Ou de repente você é mais calmo, vai chegar assim: Senhor, olha, eu entendo profundamente, eu sei que a situação é difícil, eu sei que não dá para fazer mais nada, mas então pode ficar tranquilo, eu compreendo. Parece até que tem mais espiritualidade, né? Eu entendo a dor. Independente do ponto de vista, da ótica, para quem relatamos ou como nós relatamos a nós mesmos a situação. É a Jesus que devemos nos dirigir. É a Jesus. E quando vemos e ouvimos e experimentamos o poder de Jesus, só nos resta uma coisa a fazer: admirar, temer esse Deus maravilhoso que até os ventos e as ondas obedecem. Uma lição preciosa para a gente concluir. Vamos aprender com as ondas, vamos aprender com os ventos. Se eles obedecem a Jesus, o que devemos fazer? Se os ventos e as ondas obedecem a Jesus, porque nós vamos nos afastar dele, do seu senhorio, e não vamos obedecê-lo também? Irmãos, é muito legal podermos ver que diferentes pessoas, diferentes personalidades, diferentes formas de ver uma situação encontram em Jesus apenas uma reação: a reação de admiração pela grandeza deste Senhor maravilhoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que aprendamos com esses discípulos, ou com os relatos diferentes das ações e emoções desses discípulos,
que nós podemos ver as coisas de forma diferente, mas Jesus é nosso único caminho. É a única esperança que temos, independente de estarmos desesperados, independente de estarmos preocupados com o nosso redor, ou independente de estarmos totalmente conformados com a situação. Jesus é o nosso único caminho. E só Jesus acalma primeiro o meu coração e depois a tempestade. Só Jesus é capaz de realmente trazer a calma e a paz ao contexto da nossa vida. E essa vivência com Deus nos faz entender o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é o Senhor, que enche-nos de paz, até mesmo no meio de uma tempestade. Conclusão, irmãos, Ele é o nosso Senhor. Vamos obedecê-lo, vamos nos curvar diante dEle. E se pudermos, numa situação dessa, de repente vale a pena deitar do ladinho de Jesus, bem pertinho dele, e deixar, porque enquanto Jesus está no barco, a gente está seguro, Nem se o barco afundar, nós corremos riscos, porque estamos obedecendo e juntinho do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus coloque essa mensagem no seu coração, na sua vida, e possa nos fazer como igreja entender a grandeza de viver na presença do Senhor, de levar ao Senhor todas as nossas ansiedades, de experimentar a ação poderosa e graciosa de Deus e, obedecendo ao Senhor, experimentar a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar e que só quem conhece Jesus é capaz de compreender. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, dando cada vez mais e mais essa certeza na cidade de que esse Senhor maravilhoso, que há 50 anos tem sido glorificado e anunciado, é esse que acalma as tempestades e traz paz ao nosso coração, é o nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, somos gratos, ó Deus, por saber que o Senhor está no barco. Somos gratos, ó Deus, por saber que nós sim nos desesperamos com as situações e podemos ver de formas muito diferentes o mesmo fato e às vezes exagerar ou às vezes até mesmo nos conformarmos e às vezes olharmos mais para fora do que para nós mesmos. Mas Deus, obrigado por saber que o Senhor é o único caminho a quem devemos nos dirigir. É a única autoridade que verdadeiramente pode acalmar a situação. E o Senhor é aquele a quem nós devemos plena obediência. Se os ventos e o mar te obedecem, ó Deus, queremos aprender com eles e sermos servos fiéis e leais a Ti. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso querido pastor Anderson, Senhor. Obrigado pelo conselho, pela junta diaconal, pelas lideranças das sociedades, pelos membros da Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, Senhor. Obrigado pela certeza que temos do Teu cuidado, do Teu carinho. E obrigado, Senhor, por mais um ano de vida dessa amada igreja. Que o Senhor continue derramando bênçãos em abundância e fazendo com que a cada dia mais o nome do Senhor seja o nome que acalme as tempestades e façam com que a sociedade, toda a cidade veja que o Senhor reina e acalma o nosso coração. Obrigado, Senhor. Fala o nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.